Oi, gente, eu vim aqui contar como foi o parto do Yukio, no meu ponto de vista. Acho que a Carla já contou o dela e acho que vocês podem conferir aqui no card. Everybody's telling me love is not, it seems to be hurts though you don't want it to. I bet I walk my way, let the harmony voices fade, living the way I do. You ain't no time. Então, antes de chegar no ponto assim de como que aconteceu de fato, eu vou comentar um pouco o processo que um pouco que eu tentei fazer com ela. Ela desde o início ela falou, eu quero fazer parto normal. Eu quero só que se for cesárea, se estiver correndo risco de algum dos lados. Se não, eu quero tentar anestesia. E aí, se eu não conseguir mesmo de fato, como último recurso, eu quero cesárea. Mas no final, eu torço para que seja um parto normal. E isso não era uma decisão minha. Eu simplesmente tinha que apoiar a decisão dela. Eu sabia disso. Então, assim, como eu sabia que ela queria o parto normal, e eu sabia que o parto normal, todo mundo fala, isso é fato, que é muito, muito dolorido, eu sabia que eu ia ter que trabalhar um pouco com ela a questão da dor. Porque tem muita gente que começa a falar, quero ter o parto normal, e aí quando começa a entrar em trabalho de parto, tem as contrações, desiste e fala, quero ter a cesárea. Então acaba desistindo. E eu teria que apoiar ela no parto normal. Então, uma forma que eu encontrei de apoiar ela foi trabalhar a questão da dor, porque eu sabia que a dor poderia ser um grande impedimento para ela desistir do parto normal e tentar fazer uma cesárea. A forma de apoio que eu tentei trabalhar com ela, a questão da dor, foi de assim, ó, você não vai sentir dor, vai ser tranquilo o seu parto. Tentei trabalhar muito com ela a questão da dor, e assim, falando muito pra ela, ó, seu parto vai ser tranquilo. Na hora de chegar no trabalho de parto, só vai descer, você nem vai sentir dor nem nada, vai ser tranquilo, tranquilo. E aí eu vim repetindo um pouco disso, um pouco disso. E aí no meio desse processo meu de repetição, que foi passando todos esses meses do parto, e aí a gente contou pra minha irmã, a minha irmã falou, ó, eu tenho o berço aqui e eu não tô usando. Se você quiser, eu te dou. Só que assim, ou tem que mandar alguém que a minha irmã ela mora em São Paulo. Então assim, ou a gente teria que buscar, ou alguém teria que estar vindo lá de São Paulo e conseguir trazer pra gente aqui em Rio Preto. Estaria vindo visitar a gente que mora aqui em Rio Preto. E aí a gente parou e pensou um pouco. Falou, quando ele nascer, vai demorar um pouco pra gente conseguir ir lá visitar o pessoal. E nem todo mundo que tá lá consegue vir pra cá, pra Rio Preto. Então a gente pensou, vamos aproveitar agora. Que por mais que tá grávida, ainda consegue ir viajar. Vamos aproveitar para pegar e ir pra lá, pra São Paulo, pra visitar o pessoal. E a gente aproveita e traz o berço. A gente foi lá. E aí teve uma das visitas que a gente foi fazer, foi lá no meu padrinho. Só que assim, a primeiro momento ele tava trabalhando, então ele não tava lá. Quem tava lá era minha prima. E aí eu tava conversando com ela e ela falou, ó, teve amiga minha que ela, quando ela entrou em trabalho de parto, assim, o bebê só nasceu, não teve nada de dor. Então, assim, já tinha um relato que eu não tinha ouvido, já tinha um relato que eu nunca tinha escutado e ela tava junto acompanhando a gente, a Carla tava junto. Então eu comecei a falar pra ela, ó, seu relato vai ser tranquilo, você viu que tem gente que tá próximo da gente também acontece? Não é coisa assim, da internet que ou coisa tipo de outro mundo. Não, isso daí existe, tem pessoas que a gente, pessoas que são conhecidas dos nossos conhecidos que aconteceu. Então por que o seu não pode ser assim? E aí eu vim trabalhando essa questão de, ó, não vai sentir dor, não vai sentir dor, não vai sentir dor. E aí quando a gente estava lá próximo das 36 ou 37 semanas, eu não lembro, eu resolvi ter uma conversa com ela. Que era um pouco mudando um pouco o foco do trabalho que eu fiz de referente, ó, você não vai sentir dor, você não vai sentir dor. Por quê? Eu sabia que existe a possibilidade muito grande dela sentir dor. Então, por mais que eu tivesse trabalhado muito que ela não sentiria dor, como tem a chance dela sentir dor, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa referente a caso ela sentir dor também. Eu tenho que ajudar dessa forma também. Então eu fui lá e tive uma conversa com ela antes da gente dormir. Então a gente já tava com as coisas todas arrumadas, a gente tava os dois deitados na cama, e aí a gente já tava pronto para dormir. E aí eu quis ter essa conversa com ela. E por que antes de dormir? Porque falam que a nossa cabeça, ela, durante o nosso sono, aquilo que a gente faz por último, a gente trabalha isso inconscientemente durante o sono. Então foi uma coisa que eu tentei fazer, dela trabalhar isso durante a noite, durante o sono dela. Então por isso que eu resolvi conversar com ela na hora que a gente já estava na cama. E o que eu quis conversar com ela? Eu quis conversar com ela referente a questões da dor. Porque assim, eu trabalhei muito a questão de, ó, ela não vai sentir dor. Mas eu sabia que ela poderia sentir dor. Ela poderia sentir dor. E eu não queria, assim, tudo que eu vim falando pra ela de não vai sentir dor, não vai sentir dor, não queria que tudo isso fosse, assim, jogado fora, né? De tipo, você vai sentir dor, assim. Eu falei pra ela, ó, eu espero que você não sinta dor. A gente veio trabalhando nisso durante todo esse tempo, né? Durante todo o período da gravidez. Só que agora tá próximo de você entrar em trabalho de parto. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, a partir do momento que eu sabia que o Yukio não pudesse mais ser prematuro e ele pudesse entrar em trabalho de parto, eu resolvi ter essa conversa com ela. E nessa conversa, eu comentei com ela um pouco da questão da dor. Ela assistiu muito vídeo de relato de parto de outras mães e ela me passou muitos vídeos desses para assistir e eu assisti todos eles.
Assim, eu meio que tentei fazer um compilado, porque ela já sabia de tudo que eu iria falar, mas eu tentei fazer um compilado, um resumão de tudo e reforçar para ela e deixar com que ela trabalhasse isso durante o sono dela também. Então, o que eu conversei com ela? Eu conversei com ela o seguinte: durante o trabalho de parto, ela vai ter contrações, que vão ser os momentos da dor. Então, basicamente, quando ela começar uma contração, a dor vai começar a vir, e ela vai chegar a um pico. E depois a dor vai começar a passar. E aí depois ela vai ficar sem dor de novo, e depois vai vir outro pico, outra contração. E aí vai chegar um pico, e aí depois vai descer. Então, comecei a trabalhar um pouco disso com ela, na questão de, ó, a dor ela vai vir, ela vai chegar no seu ato e depois ela vai começar a melhorar. Ou seja, a dor ela vai vir, mas ela também vai passar, ela não vai ficar para sempre. E outra coisa também, que todo mundo fala, assim, que é uma boa dica, é que a contração e a dor vem, a gente normalmente o que a gente faz? A gente contrai todos os nossos músculos do corpo. E se a gente relaxar, a gente consegue, a gente sente um pouco menos de dor. Então eu trabalhei um pouco disso com ela. Então tentei pôr na cabeça dela que assim, ó, você vai sentir quando vir a contração, você tenta relaxar o máximo que você conseguir e lembra, a dor ela tá vindo, ela tá doendo, mas ela vai passar logo logo. Ela vai passar, ela não vai ficar para sempre. Então vamos relaxar para que a gente consiga sentir menos dor. Então assim, aí eu tive essa conversa com ela para caso ela sentisse dor, ela também tivesse consciência disso daí. Quando ela estava com 37, final mais ou menos de 37 semanas, começou a surgir a questão do coronavírus aqui no Brasil. Então eu peguei, cheguei lá no meu chefe, conversei com ele, pedi para ele me deixar trabalhar de casa, porque eu não queria me expor ao vírus e eu poderia contrair o vírus saindo de casa, trazer ele para dentro de casa, a Carla pegar o coronavírus e depois quando ele depois fizesse o parto, nascesse o Yukio, ela ia ter que ficar separado. Por quê? Para que não transmitisse o vírus para ele também. Então, conversei lá no serviço para poder ver se conseguiria trabalhar de casa. E aí eles deixaram. E ela já estava de licença. Então, ela estava em casa de licença, tranquila, e eu estava conseguindo trabalhar de casa. E era bom. Por quê? Porque se caso eu entrasse em trabalho de parto, eu não teria que sair lá do serviço, voltar para casa, ajudar ele a pegar as coisas para depois ir para o hospital. Eu já estaria em casa. Então, eu já estaria em casa auxiliando ela e já era só pegar as coisas e ir para o hospital. Seria mais rápido. Então, aí quando ela completou 38 semanas, na quarta-feira, à noite, ela já estava sentindo dor, já estava tendo contração. A gente estava tentando fazer as contagens do tempo da contração, mas não deu muito certo. Eu que estava tentando fazer, eu não sabia contar direito, então acabou não dando certo. Por quê? Porque teve uma hora que na minha contagem, a contração estava vindo de 3 em 3 minutos, que quer dizer que já está em trabalho de parto, e aí teria que ir para o hospital. Aí eu peguei e falei, vamos agora. Aí a gente pegou, chegou lá, não tinha nem dilatação, nem nada. Aí lá na emergência, eles fizeram um exame que passa uma fita assim em volta dela, na barriga, para ficar vendo como tá o coração do bebê e como tá as contrações. Tava tudo certo, tudo normal. Tinha contração, mas não era contração de trabalho de parto, era contração de treinamento de parto. Então ela fez esse exame na quarta-feira de madrugada e depois liberaram a gente para ir embora para casa. Então a gente chegou aqui, era mais ou menos quinta-feira já, bem de manhãzinha. Aí ela não conseguiu dormir, ela enquanto estava fazendo o exame, eu acabei dormindo lá na cadeira do hospital. E aí eu já cheguei aqui de manhãzinha, já tinha que começar a trabalhar. Porque por mais que eu estivesse trabalhando de casa, eu tinha um compromisso das minhas tarefas. Eu teria que fazer elas normalmente, porque eu estava trabalhando. Então eu cheguei na quarta-feira, na quinta-feira. Então eu cheguei na quinta-feira aqui em casa bem de manhã, já estava na hora de trabalhar. Então eu nem dormi praticamente. Eu dormi somente aquilo na cadeira do hospital. E a Carla ficou com dor. Então desde quarta-feira de madrugada, ela não dormiu e eu fui descansando esse pouquinho. E aí na quinta-feira ela passou o dia inteiro com dor. Aí chegou de novo, quinta-feira à noite, falou, ó, tô com muita dor. Aí eu fui lá de novo tentar fazer as contagens. De novo, contagem deu errado e falou, ó, tá na hora de ir, de 3 em 3 minutos. Fomos de novo. Fomos de novo pra emergência. Aí chegamos lá, não tava com acho que 1 centímetro só de dilatação e falou, ó, ainda não tá na hora, pode voltar para casa, porque se vocês ficarem aqui, vai parecer que vai demorar muito o parto dela. Então, é melhor vocês irem para casa. Vocês ficam lá no lugar que está confortável, de vocês, e até esperar a dilatação. Então, a gente foi liberado. Isso já era quinta-feira, comecinho de madrugada ainda, não era de manhã. Então, a gente chegou em casa, ainda consegui dormir um pouquinho bem picado, porque ela estava sentindo muita dor, tinha que fazer um pouco de massagem nas costas dela também, para poder ajudar a aliviar toda a dor da contração de treinamento que ela estava tendo. A gente voltou para casa, já era quinta-feira, de madrugada ainda. Então, assim, era, sei lá, umas 2 horas, 3 horas da manhã, mais ou menos. Então, aí a gente chegou em casa e aí eu tentei dormir um pouco, mas lógico que não dá, porque ela tava com contração de treinamento, sentindo muita dor. Então, eu tinha que acordar também e fazer massagem nas costas delas para poder ajudar a aliviar um pouco da dor. Que ela ficava na lombar, que ela ficava tensa, então eu ia massageando ela. Aí massageava a lombar, massageava aqui atrás nos ombros, né, para poder ajudar a aliviar um pouco da dor. E assim, eu fui dormindo picado, né? Aí, quando acabou essa madrugada de quinta-feira já para sexta-feira, né? Eu tinha que trabalhar na sexta, normal, porque eu tava em casa, mas estava trabalhando, tinha que cumprir horário normal, igual eu já falei.
Aí eu tava trabalhando na sala, pra não ter que ficar no quarto. Então eu pegava meu computador, coloquei tudo lá na sala. E ela, como ela tava sentindo muita dor, ela falou: eu não aguento mais, eu vou fazer alguma coisa para ajudar a dilatação evoluir, porque senão eu vou ficar sentindo essa dor, essa dor, essa dor e não vou dar conta. Aí ela pegou, foi lá na sala, onde tem mais espaço, que no quarto não tem espaço, ficou sentada e ela colocou música. Aí quando vinha a contração, ela levantava e ficava se mexendo um pouco para poder ver se ajudava a descer. E ficava ouvindo música, tentando dançar um pouco, tentava ficar em pé, sempre sentada, nunca deitada, para poder ajudar a estimulação, para ajudar a evoluir a dilatação, para ela conseguir entrar em trabalho de parto de fato. Aí quando eu estava perto do almoço, ela falou: ó, não aguento mais, vamos na emergência, e se eles falarem que ainda não tá na hora, eu vou pedir pelo menos uma anestesia, porque eu não tô mais aguentando de dor. E aí, como a gente já tinha ido na quarta-feira de madrugada, na quinta-feira de madrugada na emergência, as coisas estavam tudo no carro, foi só a gente descer e ir. Aí, a gente pegou, foi, na hora que a gente chegou lá, ela tava sentada assim, toda, não tava nem sentada, ela tava meio em pé assim, meio de lado assim, sentindo bastante dor, bastante contração. E aí o médico que atendeu a gente na quarta-feira de madrugada, ele por coincidência, ele tava lá na recepção e passou. E aí ele perguntou pra mim: ó, você já deu entrada no. Você já fez entrada na ficha dela? Falei que ainda não, porque não tinha sido chamado. Aí pegou e falou: ah, tá bom. E pegou e entrou. Aí no que ele entrou, chamaram o código dela, o número dela no painel e eu levei os documentos dela pra fazer a ficha. E aí no que eu levei os documentos, o médico ligou perguntando dela: falou, ó, cadê a Carla? Aí ela falou: ó, tô dando entrada na ficha dela agora, tô preenchendo. Ela falou: ó, então vai. Então ele falou: ó, vai dando entrada aí na ficha dela e manda ela entrar. Assim, porque ele sabia que ela já estava em trabalho de parto. Aí quando a gente chegou lá na sala dele, ele falou: ó, vai lá, se troca. Enquanto ela tava se trocando, ele já sabia que ela tava em trabalho de parto, pelo tanto de dor que ela viu, que a expressão dela tava dessa vez, né? E aí enquanto ela tava indo lá dentro se trocar, ele já tava preenchendo a ficha da internação dela. Aí na hora que ela pegou, saiu lá, ele pegou pra fazer exame pra ver quanto tava de dilatação. Aí ele já tava, aí na hora que ela saiu, ele só queria ver quanto que ela tava de dilatação. Aí ele pegou, fez, olhou quanto tava de dilatação e perguntou pra ela, né? Quanto você acha que você tá de dilatação? Aí pegou e falou: ó, espero que esteja uns 10, porque eu não tô mais aguentando. E se não tiver, pelo amor de Deus, eu vou querer anestesia, tá bom? Aí falou: ó, tá bom, fica tranquila, mas você já tá com 8 centímetros de dilatação. A gente vai fazer sua internação, e aí você vai subir pro quarto e vai fazer o acompanhamento lá com a médica já, com a obstetra. E aí ele pegou, só me deu essa ficha que ele tava preenchendo e falou: ó, você vai lá em cima, no primeiro andar, que a gente fica no subsolo, no térreo, a emergência. Falou: vai lá no primeiro andar, lá em cima na recepção tem uma parte de internação. E aí você vai dar a entrada na internação dela por lá. Você leva essa ficha. Eu falei: ah, tá bom. E aí ela ficou lá, porque ela tava com dor, não dava pra ficar andando pra lá e pra cá. Aí eu cheguei lá, tava uma única mulher só pra fazer essas aberturas de internação, não sei como que chama. Aí tava atendendo um cara, aí eu falei: ó, vou esperar o cara, né? Aí esperei, aí quando ela me chamou, chegou uma outra mulher que trabalhava lá, nem sei de onde a mulher surgiu, e começou a conversar com ela. Aí eu peguei e falei: ó, minhas coisas estão no carro, porque como tava esse início de surto de coronavírus, eu falei: vai que depois eu subo e não consigo descer pra pegar as malas. Ou se eu pego, eu subo e falam que eu não posso mais escalar porque eu tava do lado de fora. Aí eu falei pra mulher: posso pegar as malas? Ela falou: pode, vai lá. E o carro não tava nem no estacionamento do hospital, tava pra fora, lá embaixo, tava acho que um quarteirão e meio pra baixo. E tipo, era um monte de mala. Aí eu peguei, desci lá, peguei as malas e subi carregado de mala. Tipo, tinha mala em tudo, nos dois braços, nas costas, na frente, assim, de lado, tudo. Era um monte de mala. Aí ela pegou e falou, e aí a Carla sofrendo lá embaixo, não tinha subido ela ainda pro quarto. E aí o pessoal falando lá pra ela: ó, essa menina vai parir, cadê o marido dela? Tem que levar ela, e não sei o quê. Foi uma loucura, ela contou lá pra mim. E eu atrás disso daí, da internação dela. Aí eu peguei tudo com um monte de mala, mal consegui passar na catraca. O pessoal que tava lá pra segurar a entrada do pessoal, que acho que é tipo um segurança, ele falou: ó, entra por aqui, abriu a portinha de cadeira de rodas pra mim passar, que eles viram que eu tava carregado. Aí eu peguei, entrei por ali, desci, aí tipo, já tinha chegado um cara com a cadeira de rodas que já ia subir ela sem me esperar, porque eu tava demorando, mas não era eu que tava demorando, era o processo lá deles pra fazer a internação. E aí pegaram, a gente já subiu lá pro quarto onde fazem todo o trabalho para fazer, tipo, entrou em trabalho de parto, aí tem todo o equipamento lá para fazer o parto humanizado. Aí a gente chegou lá, aí ela sentou na cama, eu soltei e coloquei as bolsas, dei uma organizada assim, tipo, coloquei um pouco de bolsa na cadeira, um pouco de bolsa no chão, porque era muito bolsa, e ela tava com dor. E ela falando: ó, quero anestesia porque não tô aguentando de dor. E aí, beleza, ela ficou lá, de boa, não estava sentindo ainda na contração. E aí chegou uma mulher que era do Hospital da Criança e uma que era do HB. As duas, eu não sei, as duas eram enfermeiras, mas eu não sei por que tinha duas. Mas assim, primeiro entrou uma, aí ela começou a arrumar o quarto para quando fosse nascer, para poder ter todos os equipamentos, né, para poder receber o bebê, colocar no lugar certo, etc. E aí depois chegou uma outra, que acho que ela é do HB, e ela quer auxiliar um pouco assim todo para estimular até nascer. Então assim, lá tem uma bola de pilates, que você pode ficar sentado, tem uma cadeira que é tipo de um cavalo, onde você consegue ficar apoiado assim de frente, uma posição mais confortável para você, e tem uma cadeira que ela é acho que de plástico, que dá para sentar e colocar no chuveiro. E aí lá tem chuveiro também, óbvio, para tomar banho.
Aí essa enfermeira perguntou, você quer ir no banheiro? A primeira que veio que tava organizando as coisas, que viu que ela tava com dor. Quer ir no chuveiro, embaixo do chuveiro? Quero. Falei, tá bom, então foi pra lá, eu fui com ela, ajudando ela, enquanto a enfermeira tava arrumando as coisas lá no quarto. Aí eu peguei e fui pra lá, com ela no banheiro. E aí ela pegou e começou a falar, chama a enfermeira porque tá dando vontade de fazer força pra descer. Aí eu peguei e saí correndo, saí do banheiro, fui lá no quarto dela, tá com vontade de fazer força. Aí a enfermeira saiu correndo, colocou uma luva só. Aí ela pegou, foi, olhou assim, ó, pode fazer força, não tem problema. Aí ela pegou, olhou assim, mas acho que ela conseguiu ver que não ia nascer ainda. Aí depois, quando passou essa dor, a gente falou, ó, vamos sentar na cama de novo. Aí levamos ela pra cama de novo. Aí depois trocou as enfermeiras. Aí veio a outra, que acho que é do HB. Não sei se pode falar os nomes, qualquer coisa a gente corta. Veio uma outra enfermeira do hospital. Aí ela pegou, entrou e fez como se fosse uma troca. E aí essa outra, que ela ia auxiliada nos equipamentos, ia falar ó, o que é bom você fazer, como que é uma posição boa, uma postura boa, quando você tem que fazer força, quando não tem, a hora de relaxar. Ela que ia auxiliar tudo isso. A primeira coisa que ela perguntou foi: você quer sentar na bola de pilates? Aí ela pegou e falou: pode ser. Aí ela pegou a bola de pilates, forrou o lençol e colocou na frente um negócio que tinha um suporte, que eram umas barras assim pra ficar segurando. Aí ela pegou, colocou a bola, a Carla veio, sentou e ela ficou segurando, a Carla ficou segurando essas barras na frente. Aí eu falei, só falta ela não ter força e acabar escorregando a bola. Eu peguei, fiquei atrás dela, segurei nas barras, apoiando assim em volta dela e ela aqui na minha frente, pra poder segurar ela, porque se ela perder força ou ela escorregar, acontecer alguma coisa, eu tô ali atrás pra dar força pra ela, né, pra segurar ela. E aí eu fiquei ali. Só que ela pegou. Aí quando vinha. Assim, a bola era muito boa porque assim, ela ficava pulando, relaxava e ajudava a descer, né? A gravidade ajudava. Só que na hora que vinha a contração, ela não tinha onde se apoiar. Ela queria ficar um pouco levantada. E a bola é muito baixa e afunda, não é firme. Aí ela falou, nossa, a bola foi a pior coisa pra mim. Depois ela contou isso, né? Aí ela pegou e falou, ó, eu quero sair da bola. Não dá. Aí ela pegou. Aí essa enfermeira pegou e perguntou, ó, a gente tem uma cadeira que dá pra colocar embaixo do banho. Aí a Carla pegou e falou, ó, não quero ficar mais na bola. Eu quero ir pro chuveiro. Porque antes, quando ela chegou, igual eu falei, ela tinha ido pro chuveiro, ela falou que relaxou. Então ela quis ir de novo pro chuveiro. É, Aí ela quis ir de novo pro chuveiro. Aí a enfermeira perguntou: a gente tem um banquinho que você sente fica embaixo do chuveiro e você consegue fazer o parto no próprio banquinho. Você quer esse banquinho? Ela falou: quero. Aí ela pegou o banquinho, colocou, aí eu peguei e ajudei ela a ir até o banheiro ficar lá naquele banquinho. Aí já tinha uma cadeira lá dentro da primeira vez, né, que ela tinha entrado na sala, então a cadeira tinha ficado lá. Eu peguei e sentei na cadeira do lado do chuveiro e ela do lado, pra poder dar uma força pra ela. Aí a enfermeira perguntou: ó, eu vou apagar a luz para ficar mais confortável. E deixou a água quente, deixou a porta aberta para entrar a luz, apagou a luz e deixou a luz do celular acesa, né, para iluminar um pouco mais dentro do banheiro. E aí ela perguntou: ó, você quer alguma música para te ajudar? Aí a Carla falou: quero. Ela falou: que música que você quer? Ela falou: qualquer música. Aí a enfermeira colocou a playlist lá dela, nem sei o que tava tocando. A água pegava nas calças da cara, molhava tudo. Eu sei que a calça já tava com uma calça de saia, saí tudo ensopada com a calça depois, mas foi legal. Aí, assim, ela ficou sentada lá, aí a enfermeira foi tudo auxiliando. Falou, ó, na hora que vem a contração e você sente vontade de fazer força, você tá colocando as pernas pra trás. Isso não é bom. Tenta deixar elas aqui pra frente, onde você tá com o pé agora pra forçar, etc, né? E ela foi dando todo esse auxílio, foi muito bom. É... E aí teve até a hora que assim, a Carla sentia muita dor, ela tinha que levantar pra conseguir fazer a força suficiente. Aí depois de um tempo, chegou a médica, que era a obstetra mesmo, ela queria fazer o parto, enquanto isso só tava a enfermeira lá pra ajudar a estimular. Aí elas pegou e falou, ó, acho que você já tá pra nascer. Eu vou. Você tem algum pediatra que você quer que chama ou pode ser o de plantão? Aí a cara falou, pode ser o de plantão. Aí eles já ligaram, falaram, ó, tá quase pra nascer, pode vir aqui pro quarto, porque vai ter que fazer, vai tirar as medidas, todas as coisas, a parte do pediatra que ele tem que fazer quando nasce. Aí ela ficou lá um tempo com a música, com a luz no banheiro e ela nasceu, tipo, nasceu com uma força só. Foi engraçado até, porque assim, quando ela foi, demorou um tempo pra nascer, eu nem sei que horas que era que a gente subiu pro quarto, eu nem olhei essas coisas. Mas assim, já tava pra ver, aí a médica falava pra ela assim, você quer pôr a mão? Já dá pra sentir a cabeça. E a cara, não, não quero pôr a mão, porque ela falou depois pra mim que ela tava com medo que colocasse a mão na cabeça e ele entrasse pra dentro. Ela falou, não, não quero pôr a mão, só fazia força. Aí eu peguei e olhava, dava pra ver já a cabeça dele e os fiozinhos de cabelo, já dava pra ver. Aí, assim, foi passando todo o trabalho de parto, na hora que foi pra nascer, ela fez uma força só, porque teve alguns que a gente viu pela internet, às vezes o bebê sai e fica na cabeça aqui, e aí depois que sai o corpo em outra força. No caso do Yukio, ela fez uma força só e nasceu todo de uma vez. E ela pegou e já ia tirar, porque é parto humanizado. E aí só a médica, antes, quando ela falou assim, ó, quando ela sabia que já tava perto pra nascer, ela pegou e já avisou pra mim, ó, na hora que ela estiver fazendo força pra descer, eu vou te dar um toque pra você desligar o chuveiro. Porque aí depois eu perguntei, né, por que disso? Porque como a água vai molhar muito e tem o vento da porta aberta, ele vai perder temperatura muito rápido. Então é melhor desligar pra ele não ficar molhado e a gente já tira ele. E aí na hora que ela falou, ó, me deu um toque, eu peguei e desliguei o chuveiro, nasceu. Foi tipo, mano, exato, o negócio foi sensacional. Aí já peguei e desliguei o chuveiro, nasceu. Aí a cara foi tentar pegar assim, aí a médica, ela pegou, olhou, viu que tava com o cordão umbilical tava enrolado no pescoço.
Só que assim, não tava um monte de volta assim pra enforcar, né? Ele acho que devia estar uma volta só. Então ela pegou só, falou, pera aí, ela pegou ele rapidinho assim, desenrolou e deu pra ela. Aí no que deu pra ela assim, aí eu não lembro mais o que que aconteceu. Aí eu sei que ela pegou ele no colo e depois levou ele pra fora. Aí acho que a enfermeira ou a médica tinha. Acho que a enfermeira pegou ele, levou pra fora, onde tem tipo uma estufazinha, onde coloca o bebê e eles já deixam tipo um ar quente saindo pra ficar mais quentinho pro bebê não perder temperatura. Aí levou pra fora pro pediatra tirar as medidas dele, pesar, fazer o que tinha que fazer. E a médica tava ver o neném, né? Eu peguei e fui lá fora, a Carla ficou lá dentro. Aí ela ficou lá dentro, e nem. Aí eu peguei e fiquei vendo ele lá e tal. E eu vi que ele tava num lugar quente, bem. Aí depois que o pediatra tirou todas as medidas, perguntou: Ó, você quer pegar? Eu falei: Ah, eu quero. Aí eu peguei ele. Aí depois a Carla trouxeram a Carla pra cama e deu o Yukio pra ela. E ela tentou amamentar, tava tudo na cama. Mas foi sensacional, assim, no meu ponto de vista. Não foi. Foi algo assim que foi uma experiência pra mim que foi muito bom ter participado. Eu acredito que a minha parte eu consegui fazer. Eu tentei ser o mais presente possível, não ficar tão dependente da questão de, o que eu posso fazer? Eu tentei buscar uma forma de ajudar tudo isso e acho que é isso. Também assim, ela pediu muito anestesia, né? Mesmo quando tava no banheiro, no banquinho já, ela falou, eu não posso tomar anestesia. A médica pegava e falava, ó, se você tomar anestesia agora, você vai ter que ir lá no centro cirúrgico para poder te dar anestesia e pode ser que ele vai nascer no meio do corredor. Então, assim, a minha recomendação é que você não tome anestesia. Então, assim, ela chegou lá pedindo anestesia, não deram. Aí depois, quando ela tava em trabalho de parto, ela pediu anestesia, não deram, então ela tô sem anestesia. E aí foi isso. Então, gente, se vocês tiverem algum amigo que vai ser pai, manda esse vídeo para ele. Às vezes ele vendo um pouco desses outros relatos de outros pais que passaram por isso, ajuda ele também. Dá um caminho para ele, né? Talvez o que ele pode fazer para ajudar nessas horas que é tão difícil, que é um pouco dolorido, né? Um pouco não, é muito dolorido, né? O que a gente pode fazer, já que a gente não pode passar tudo isso pela mãe, pela nossa esposa, pela pessoa que a gente ama. Então, manda aí para a pessoa que você conhece que vai ter, e se você é a pessoa que está assistindo que vai ser pai, boa sorte aí, que venha com muita saúde, que você seja muito feliz. Deixa like no vídeo aí, porque deu um trabalhão gravar isso daí, lembrar, porque assim, vai fazer quase 2 meses, tive que trazer lá da cachola lá atrás. E é isso aí. Deixa o like.